Once again, Amigo Gringo responds sobre dúvidas de inglês. Hoje uma edição especial do Amigo Gringo Responde com dúvidas de gramática, apresentado por iTalki, um site comunidade onde você também pode tirar dúvidas sobre o inglês. A primeira pergunta de hoje é da Maria Eduarda, que escreveu Amigo Gringo. Qual a diferença de thing e stuff? Ok, se você procurar no dicionário, vai achar que os dois significam coisa ou coisas, mas são diferentes. Things são geralmente coisas concretas e específicas que são contáveis. Aqui temos uma thing, é que não lembro o nome porque vem dos anos 80 e minha memória é muito ruim. E aqui tem outra thing, duas things. Stuff é um monte de coisas, ou também pode ser algum material que não dá para contar. Por exemplo, essa pasta de amendoim. Se eu colocar no Eric, ele talvez diga... Ah! What is this stuff? Ok, agora o Renato Oliveira escreveu: Seth, é difícil fazer o sotaque gringo? Pois você é bem mais fluente que seu personagem. Como é alternar as falas? Acho que ele deve estar falando do puta babaca americano. Vamos ver alguns trechos. Mas ter muito colorinho, pouca cerveja. Você está passando perna, gringo? Um pastel de hot dog e Doritos. A verdade é que não é tão difícil. Eu esquecer as regras de pronunciar português e falar como inglês. E não conjugar os verbos. Agora, fazer um sotaque brasileiro em inglês é mais difícil, pelo menos para mim. Para tirar sarro dos brasileiros assim, tem que ter uma mente malvada, tipo o inimigo gringo. Vamos escutar. Hi everybody, this is Inimigo Gringo talking with a Portuguese accent. For me it's very easy to imitate how Brazilians speak English sometimes. But anyway, I am only saying with love, not to make fun. It's clear for you? Valeu, big hug, Inimigo Gringo. Realmente é muito bom. O cara é um puta babaca, mas é um puta babaca inteligente. Ok, o Zé Lucas 47 escreveu Amigo Gringo. Qual a diferença entre shopping e mall? Abraço, seu puta babaca, kkkk. Adorei a pergunta. Olha, em inglês, shopping é o ato de fazer compras, tipo I am going shopping. E o sentido original de mall é uma área feita para andar, para pedestres. Tem o Washington Mall, por exemplo. E como pode ver na foto, não tem nenhum cinema e nenhum spoleto. Ok, agora juntos, shopping mall é um conjunto de lojas onde pode-se andar de uma para a outra, sem a necessidade de carro. Mas ninguém mais usa shopping mall. É muito grande esse termo. Em inglês, pegamos a segunda palavra mall. E os brasileiros pegaram a primeira palavra shopping. A verdade é que a gente acha engraçado que vocês falam isso. Falar para um americano, I'm going to the shopping, não faz nenhum sentido. E detalhe, para mim às vezes é um pouco difícil distinguir entre shop e shopping. 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 Nossa, que complicado. Eric, depois vamos tomar alguns shoppings? Ok, a próxima pergunta é do Leozinho, que escreveu: Amigo Gringo, dá uma ajuda com as palavras though, thought, tough, through e thorough. Fico maluco com elas.
KKKK. Nossa, todo mundo está rindo hoje. Aí tem as letras O, U, G, H. Se pronunciam de 4 formas diferentes. Though é com O. Thought é com A. Through é com U. E tough é com AF? E também tem thorough, que é O de novo. Agora eu estou rindo também, isso é muito difícil mesmo. Para vocês, não para mim. Infelizmente, só estudando vão lembrar. É um dos exemplos onde o inglês não faz sentido. Quer ver mais uma coisa absurda? Essas 3 palavras têm quase a mesma pronúncia. Os sons são iguais. É só trocar onde vai a sílaba tônica. Olha. Thorough se enfatiza na primeira sílaba. Thoreau enfatiza na segunda. Ele é um autor americano do século XIX, Henry David Thoreau. E se fundir as duas como se fosse uma sílaba só é throw. Significa arremessar. Que agora o Marcos Wilker escreveu: Olá, amigo gringo! Quais são as palavras, expressões, etc., que as pessoas nativas dos Estados Unidos comumente erram? Quando vocês eram pequenos, quais eram as maiores dúvidas gramáticas que vocês tinham? Por fim, acho o Seth parecido com o Lulu Santos. Ok. Obviamente, todos os americanos falamos perfeitamente o inglês, né? Bom, óbvio que não. Mas, em geral, todo mundo sabe falar though, through, thorough, tough, etc. Though, through, thorough, tough. Mamão com açúcar, papão, né, Patrícia? Mas a gente confunde muito as palavras que são iguais, mas que se escrevem diferentes, tipo there, there. A verdade é que o apóstrofe dá muitos problemas sempre. Outro exemplo é it's e its. A gente também confunde sujeito com objeto nos pronomes, ou seja, confunde me com I. Olha, he saw me é certo, mas he saw John and I é errado. E os americanos às vezes fazem isso. Eric, tem mais algum? Outro erro comum, sobretudo quando estou no meu estado, visitando a minha família, o Texas, as pessoas se confundem com o uso de well, bem, e good. Bom, para eles nem existe well, usam good para tudo. Por exemplo, escrevo bem, que deveria ser I write well. Mas muitas pessoas no Texas usam I write good, que não é good. Ok, como eu disse, a aula é apresentada por italki. Detalhe é italki, não Itaqui, que soa como uma praia da Bahia. O italki acredita que a melhor maneira de aprender é com humanos e conecta você com professores ao redor do mundo para aulas personalizadas de acordo com os seus objetivos, seja para negócios ou turismo, ou uma hora inteira sobre through, though, thought e tough. Se você comprar uma aula usando esse link, vai receber $10 de crédito, que em muitos casos é suficiente para uma segunda aula de graça. As aulas não são caras. E agora, sua aula de graça de nova-iorquês. Temos falado de inglês em geral, mas o Ricardo Alencar tem uma dúvida excelente especificamente sobre Nova York. E ele escreveu: por gentileza, qual a diferença de pronúncia entre e Ok, New York, vocês sabem o que é. Newark é uma cidade vizinha no estado de New Jersey que tem um aeroporto internacional e uma comunidade grande de brasileiros. E se pronuncia quase igual se escreve Newark, Newark, Newark,
New York tem esse som de Y ou I, por isso em português é New York. E além disso, com Newark, a primeira sílaba é tônica. Newark. Com New York é a última. Eric, o que você achou da aula? I thought it through, and it was tough, but thorough.